Olá, neste vídeo eu vou falar como ter mais seguidores no Instagram, uma estratégia passo a passo. Mas deixa eu começar este vídeo com uma pergunta muito simples, mas talvez um pouco desconfortável. Você está postando com qual objetivo? Porque a maioria das pessoas dizem que quer crescer, diz que quer aumentar o número de seguidores, diz que quer viver do Instagram. Mas quando você olha para o conteúdo que essa pessoa posta, você percebe uma única coisa: não existe intenção clara. É simplesmente conteúdo por postar? É vídeo só para tentar pegar mais e mais visualizações? É post feitos com impulso. Agora entra a quebra de crença. E deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca deve ter ouvido antes, pelo menos dessa forma. Visualização não é seguidor. Seguidor não é venda. Mas o seguidor certo aumenta, e aumenta muito a chance de vender. O problema não é ter poucos seguidores. O problema é não ter estratégia para crescer. E hoje eu vou te mostrar exatamente como pensar em crescimento de forma estratégica. Sem fórmula mágica, sem promessa ilusória. Somente estratégia. Mas antes, para quem não me conhece, eu me chamo William Teixeira, eu sou estrategista digital e se esse tipo de conteúdo é interessante para você, já se inscreve aqui no canal, porque se você quer aprender marketing com clareza, com lógica e principalmente com intenção, você está no lugar certo. Agora, bora voltar para o conteúdo. Se o seu objetivo é só aumentar seguidores, então os seus conteúdos precisam ser pensados estrategicamente para isso. Parece muito óbvio quando eu falo assim, não é? Mas na prática é onde a maioria das pessoas erram, porque simplesmente crescer no Instagram não é a consequência de postar muito, mas sim é a consequência de postar com intenção. E se o seu objetivo é crescer seguidores, você precisa criar conteúdo que gere interesse e terminar ele com um CTA para a pessoa te seguir. Se o seu objetivo é vender, você deve conduzir a pessoa para a compra. Agora, se o seu objetivo é captar leads, você vai conduzir essa pessoa para um download, para um link na bio, para uma página, para um direct ou para um outro lugar. O problema é que muita gente quer ter mais seguidores, mas acaba criando conteúdo como se estivesse tentando viralizar. E aqui entra a grande diferença estratégica. Visualização é alcance, seguidores é escolha. A visualização é alguém que parou 3 segundos para ver o seu vídeo. Já o seguidor é aquele que pensou, eu quero continuar ouvindo essa pessoa. E isso é completamente diferente. E para gerar essa decisão, você precisa provocar 3 coisas no seu conteúdo. A primeira é despertar o desejo no avatar. A pessoa precisa sentir, isso resolve algo que eu quero resolver? Não é sobre você. É sobre o problema dessa pessoa. O segundo ponto é despertar a curiosidade. Se ela sente que aprendeu tudo o que ela precisa naquele vídeo, ela simplesmente vai embora. Mas se ela sente que você sempre entrega algo estratégico, ela começa a querer começar a te acompanhar. E o terceiro ponto é mostrar que existe um próximo passo. E aqui entra esse ponto que quase ninguém faz. Você precisa pedir para a pessoa te seguir. Simples assim. Se isso faz sentido para você, já me segue aqui porque eu falo sobre isso todos os dias. Sem CTA, você está deixando o crescimento na mesa. Visualização é atenção momentânea. Seguidor é decisão. E simplesmente se você não chama a pessoa para te seguir, a pessoa vai embora e talvez nunca mais volte. Ah, e tem uma outra coisa. Tem muita gente que fala, seguidor não paga conta. Mas agora eu quero ser muito honesto com você também. Isso é uma meia verdade. Porque sim, você pode vender com poucos seguidores. E sim, existem também perfis pequenos que acabam faturando alto. Mas eu tenho que dizer uma coisa, é também verdade que é muito mais fácil você vender quando você tem uma base maior. Lógico, desde que a base seja qualificada. Os seguidores, eles não são dinheiro direto, mas seguidores, eles aumentam 4 coisas importantes. A primeira delas é a autoridade. Quando alguém chega no seu perfil e vê que você tem uma base consistente, isso gera percepção de relevância. Não é só sobre números, é sobre percepção. As pessoas confiam mais em quem parece validado por outras pessoas. Já o segundo é a prova social. O ser humano ele é influenciado por comportamento coletivo. Se muitas pessoas acompanham você, isso comunica talvez aqui tenha algo interessante. E isso acaba reduzindo a resistência. O terceiro é a distribuição. Quanto maior a sua base, maior o seu potencial de alcance orgânico. Mais pessoas recebem o seu conteúdo, mais chances de engajamento, mais chances de compartilhamento. E o quarto e último é a probabilidade estatística de venda. E aqui entra uma matemática simples.
Se você converte 2% da sua audiência, se você tem 1.000 seguidores na sua base, você tem 20 potenciais compradores. Agora, se você tem 10.000 seguidores na sua base, você tem 200 potenciais compradores. Isso é estatística. O seguidor, ele não é métrica de vaidade. Agora, o seguidor errado, ele é sim. Porque o problema não é crescer, o problema é crescer desordenado. E aqui vai o que você precisa analisar. Primeiro, quem está te seguindo? Segundo, essas pessoas fazem sentido para você? Terceiro, elas comentam? Quarto, elas interagem? Quinto, elas salvam os seus conteúdos? Sexto, elas respondem os seus stories? Porque número vazio simplesmente não constrói nenhum negócio. Mas a audiência alinhada sim constrói. Você não quer viralizar para todo mundo. Você quer crescer dentro de um público certo. Porque o crescimento desqualificado, ele gera engajamento baixo, conversão baixa, frustração. Agora, crescimento estratégico gera comunidade, autoridade e vendas. Crescer não é sobre vaidade. Crescer é sobre aumentar as suas chances. E quando você entende isso, você para de ficar desprezando os seguidores. E sim, você começa a pensar no crescimento com inteligência. E aqui vai uma das perguntas que eu mais recebo. Mas afinal, Will, quanto que eu preciso postar para aumentar os meus seguidores? Aí eu sempre respondo com uma outra pergunta. E a pergunta é: o quanto você quer crescer? Porque o crescimento não é sobre frequência aleatória, é sobre distribuição intencional. E se você quer crescer no Instagram, você precisa entender que o crescimento é consequência, primeiro, de distribuição. Quanto mais você distribui conteúdo, mais oportunidades você cria. Instagram é alcance, alcance vem de exposição, exposição vem de volume. E se você posta pouco, você dá poucas chances para o algoritmo trabalhar para você. Já o segundo ponto aqui é o volume. E aqui vai um fator estatístico. Cada conteúdo que você posta é um teste. Se você posta um conteúdo por semana, você tem 4 testes no mês. Se você posta um por dia, você tem 30 testes no mês. E quem testa mais, aprende mais rápido. Por isso aqui no terceiro passo é o teste constante. Conseguir aumentar os seguidores é sim um teste constante. Você não sabe qual conteúdo vai performar melhor antes de postar. E você acaba descobrindo isso depois. Então você precisa criar, observar, ajustar e repetir. O crescimento ele não é criatividade aleatória, é repetição estratégica com análise. E aí a gente entra no aprendizado e comportamento. Aqui entra a maturidade. Você começa a observar qual conteúdo atrai mais seguidores, qual conteúdo gera mais salvamentos, qual conteúdo gera mais comentários, qual conteúdo atrai exatamente o público que você quer. Isso não é só sobre crescer, é crescer certo. Muita gente posta, mas acaba não analisando. Posta, mas não observa padrões. Posta, mas não aprende com os dados. E crescimento não é emoção, é leitura de comportamento. Quem cresce no Instagram não é o mais criativo, é o mais consistente estrategicamente. A criatividade, ela chama a atenção. A consistência estratégica constrói a audiência. Então, quando alguém me pergunta quanto eu preciso postar, a resposta honesta é: você precisa postar na mesma proporção que você deseja crescer. Se você quer crescer pouco, poste pouco. Se você quer crescer rápido, aumente a distribuição. Simples assim. Deixa eu compartilhar aqui uma métrica que eu uso e que muda completamente a forma com que você enxerga o crescimento. A cada 100 vídeos publicados, um tende a estourar a bolha. Eu tô falando de a cada 100, somente tende a estourar a bolha. E se você não sabe, o significado de estourar a bolha é viralizar, alcançar mais pessoas que não te conhecem, é sair ali da sua audiência atual, é romper o limite da sua base. E quando isso acontece, tem algo muito valioso por trás. Existe a exposição fora do público atual e é aí que entra novos seguidores. O Instagram orgânico, ele não é mágica, ele é estatística. Então vamos fazer aqui uma conta simples. Se você posta um vídeo por dia, estamos falando de 365 vídeos em um ano. Estatisticamente, 3 são potenciais a estourar a bolha. E agora pensa comigo, se você postar 2 vídeos por dia, estou falando de 730 vídeos no ano, você dobra as suas chances. Você não está dependendo de inspiração, você está aumentando a sua probabilidade. O problema maior é que muita gente posta lá 10 vídeos, nenhum acaba viralizando, e aí a pessoa conclui que,
o meu algoritmo não entrega. Mas a pergunta que eu faço é: você testou o suficiente? Porque crescimento orgânico é volume, mais consistência e mais ajuste. E quem quer crescer precisa trabalhar fortemente na distribuição de conteúdo. Infelizmente, você não controla quem vai gostar do seu vídeo, mas você consegue controlar quantas oportunidades você cria. E cada vídeo postado é uma oportunidade. Cada conteúdo postado é uma oportunidade. E quando você posta organicamente, você está dizendo: Instagram, encontre alguém interessado nisso. Mas para o Instagram encontrar alguém interessado, ele precisa ter conteúdo para distribuir. E se você não posta, você não dá a chance para o algoritmo trabalhar para você. Simples assim. Não trate cada vídeo como o vídeo da sua vida. Trate a partir de agora cada vídeo como um teste. Porque quando ele estoura, ele compensa dezenas que não performaram tanto. Aí eu falo, o crescimento ele não é sorte. Ele é volume de distribuição inteligente. E quem acaba entendendo isso, para de desistir cedo demais. Até aqui, eu falei sobre crescimento orgânico. Mas agora eu também quero ser muito direto com você. Existe sim uma forma de acelerar esse processo. Não, e eu não estou falando de comprar seguidores. Por sinal, fuja disso, tá? Eu tô falando de tráfego pago com inteligência e estratégia para aumento de seguidores. No orgânico, você depende do algoritmo, depende da estatística. No tráfego pago, você controla a distribuição. Você escolhe quem vai ver o seu conteúdo, quanto você vai investir, quanto vai testar e o que você vai escalar. E aí que entra o que eu chamo de distribuição de conteúdo fase 1, que é a fase de atração. O objetivo dessa fase não é vender, não é captar lead, não é fechar contrato, mas sim é distribuir conteúdo. Distribuir conteúdo para aumentar a visibilidade, para testar criativos e de fato encontrar os vídeos campeões. Aqui você já tem que utilizar o tráfego pago como ferramenta de validação. E o primeiro passo que você tem que fazer é criar conteúdos de topo de funil. Esses conteúdos eles precisam despertar a curiosidade, gerar identificação, apontar uma dor, provocar o interesse. Lembre-se, eles não precisam vender, eles precisam fazer a pessoa pensar assim, ó: nossa, isso é interessante. Já o segundo passo é você criar os públicos no Meta Ads. Você pode testar públicos de interesse, públicos amplos, públicos semelhantes, públicos de engajamento, e aqui você começa a trabalhar com a distribuição direcionada. O terceiro passo é você rodar testes simples. Aqui é a parte que muita gente complica, mas olha, não precisa complicar. Você pode testar os seus criativos com $1 por dia durante 7 dias, testando vários criativos ao mesmo tempo. Você não está tentando ganhar dinheiro nessa fase. Você está coletando dados. E depois de 7 dias de testes, você observa qual dos vídeos que você colocou para rodar te trouxe seguidores mais baratos, quais dos vídeos geraram mais engajamento e quais dos vídeos te trouxe seguidores mais qualificados. Aí nesse caso você não vai escolher por achismo, você vai escolher baseado em comportamento. E aí nós vamos para o quarto passo, que é criar campanhas com os criativos campeões. Agora aqui você cria uma nova campanha somente com aqueles vídeos que performaram melhor. E essa campanha ela vai rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O foco aqui é no aumento de seguidores e você vai trabalhando com a escala progressiva. Conforme você vai tendo mais seguidores, você vai aumentando também o investimento. Aqui no passo 4 você para de testar e você começa a escalar. E quando você aplica essa estratégia, algo muda. Você para de depender da sorte e começa a trabalhar com dados. Você não está mais esperando aquele vídeo viralizar. Você está empurrando estrategicamente os vídeos que já provaram que funcionam. O orgânico é a oportunidade. O pago é a aceleração. E quando você combina os dois, então, o crescimento ele deixa de ser imprevisível e começa a ser estratégico. E depois de tudo que eu expliquei para você até aqui, deixa eu simplificar ainda mais um pouco para você. O crescimento no Instagram, ele não é mistério. Não é algoritmo secreto, não é fórmula mágica. É estrutura. E se você quer aumentar os seguidores de forma consistente, você precisa de clareza de objetivo. Você precisa saber o que quer. Quer mais seguidores? Então construa conteúdos para gerar mais seguidores. Sem clareza, você cria ruído. E com clareza, você acaba criando direção. Outra, você precisa de conteúdo intencional. Não é postar por postar. É postar com propósito. Cada vídeo precisa ter um motivo, um público específico, uma dor clara e um resultado desejado. Sem esquecer
descer do CTA estratégico. Você precisa conduzir o comportamento da sua audiência. Se você quer seguidores, você tem que pedir para seguir. A maioria das pessoas perdem o crescimento porque não direcionam a ação. Um outro ponto é o volume de distribuição. Mais testes, mais aprendizado. Mais aprendizado, mais crescimento. E você não cresce se você aparece pouco. E nunca esquecer de testar constantemente. O conteúdo ele é um experimento. E quem cresce rápido não é quem acerta sempre, mas quem testa mais vezes. E aí a gente entra na análise de dados. Pare de postar baseado naquilo que você acha bonito. Observe sempre qual é o conteúdo que gera mais seguidores, qual é o conteúdo que traz o seguidor certo e qual é o conteúdo que gera engajamento real. O crescimento ele vem da leitura de comportamento e fazendo a leitura de comportamento você entende qual é o seu público qualificado. Porque não adianta você crescer para todo mundo, você precisa crescer para as pessoas certas, porque é dessa forma que você vai conseguir construir um negócio. O Instagram é sobre você postar estrategicamente. Isso é ação. Distribuição de conteúdo estratégica é método. E quando você entende isso, você para de ficar reclamando do algoritmo, você para de ficar dependendo da sorte, você para de ficar frustrado com números baixos e começa a construir crescimento de forma previsível. Então, se você quer crescer, pare de postar por postar. Poste com intenção, poste com estratégia, poste sabendo exatamente qual resultado você quer gerar. Então, o que você aprendeu aqui hoje é que crescer no Instagram não é sorte, não é sobre trend, não é sobre esperar você viralizar. É sobre clareza, sobre volume, é sobre teste, distribuição e estratégia. E principalmente, você decidir crescer. Agora, já caminhando para o final, eu quero fazer uma pergunta bem direta para você. Hoje, qual é o seu objetivo principal no Instagram? Crescer seguidores ou vender? Comenta aqui embaixo, porque dependendo da sua resposta, a estratégia muda completamente. Agora, se você quer crescer com método, com lógica e com dados, e não com essas fórmulas mágicas mirabolantes, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de infoprodutos, fala de crescimento, de escala, de estratégia aplicada e de como você criar a sua audiência com intenção. E lembre-se, o algoritmo ele não premia quem posta mais. Ele entrega para quem distribui melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.